Deveria ser o contrário, né? No lugar onde você não for recebido, insista até te receber, mas não é isso a orientação de Jesus. A orientação é para aonde não tiver a paz e não receber a tua paz, você também não fique ali. O texto já está no mural, é Lucas. Vou fazer a leitura do 1 até o 10. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei do que vos for oferecido. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes, e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei contudo que já o reino de Deus é chegado a vós. Amém. Você pode orar comigo? Vamos orar? Oh Deus, nós temos a oportunidade de orar mais uma vez. Nos apresentamos diante do Senhor, sabendo que o Senhor dirige a nossa vida e dirige a tua igreja. A tua palavra foi proferida e nós somos dependentes do Espírito poderoso de Deus, da tua graça e da tua visitação. Visita os teus filhos que aqui estão. Visita, ó Pai, com graça. E desde já te agradecemos por todas essas bênçãos. Amém. Nós lemos o texto. Eu estou com uma outra versão. A versão que eu tenho aqui é a NVT. É a nova versão transformadora. Essa nova versão transformadora, ela traz a linguagem mais próxima da nossa linguagem, de uma forma mais fácil de entender. A linguagem da Bíblia, pelo fato de ter sido escrita há 2000 anos, mesmo tendo uma versão como que nós acabamos de ler, que é uma versão muito boa, porém, ela também ainda está numa linguagem um pouco mais antiga. Se nós fôssemos buscar verdadeiramente do grego, que isso se chama exegese, quando nós pegamos o texto no original grego e transportamos ou fazemos uma análise desse texto e trazer para a linguagem de hoje, que isso já além da exegese, já é hermenêutica. E isso já foi feito. Eu vou ler aqui na NVT e vocês ouçam. Muda alguma coisa, mas ela se torna muito mais inteligível. Diz assim: depois disso o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, à cidade, aos lugares onde planejava visitar. Estas foram suas instruções: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peça que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora vão, lembre-se de que os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, e não se detenha para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem na casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês.
Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhe derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Até aqui. Como eu citei a vocês, nós temos aqui algumas questões culturais que, à medida que nós analisamos e passamos, fica mais fácil para você entender a linguagem. Quando isso foi escrito e no período em que foi escrito, a vivência daquele povo e a forma como eles estavam adaptados ao seu ambiente, afinal de contas, isso foi escrito na Ásia, parte da Ásia, e no mundo antigo, há 2000 anos atrás. Quando o texto fala que não cumprimenteis ninguém, para nós isso parece um exagero. Afinal de contas, o que tem de mais você passar e cumprimentar alguém? Acontece que nós somos ocidentais. Hoje a forma de nós cumprimentarmos alguém é bom dia, boa tarde. No caso, quando é evangélico, a paz do Senhor. Lá do outro lado, o irmão ou a irmã diz a paz do Senhor, o bom dia, vai embora. Mas no mundo antigo, e principalmente na Ásia, quando alguém cumprimentava, não era bom dia ou boa tarde. Eles ficavam um tempo sentados. E em algumas ocasiões até faziam uma fogueira. Dependendo do horário, aquela pessoa pousava naquele lugar e ali permanecia. Então, saudar no mundo oriental não tem nada a ver com saudar no nosso mundo e no nosso tempo. Então, por que não saudeis ninguém? Porque esse saudar significava ficar naquele lugar. E por quanto tempo? Depende de quanto tempo durasse a conversa. Poderia ser 1 hora, 2 horas, até um dia, uma tarde. Então, quando nós entendemos um pouquinho mais a respeito da cultura, nós vamos compreender a linguagem e a orientação. E o texto nos diz que essa orientação foi dada por Jesus. Ele designou essas pessoas para que eles fossem adiante dele, ou seja, ele iria passar por aqueles lugares, mas antes dele ir àqueles lugares, ele estava enviando esses irmãos, esses homens, para ali também fazerem um trabalho. O primeiro trabalho que eles deveriam fazer era anunciar que o reino de Deus havia chegado. Mas o que tem isso de mais anunciar o reino de Deus? O reino de Deus era aguardado, principalmente pelos judeus. O que vem a ser o reino de Deus? O reino de Deus é a chegada do Messias, a chegada do Messias no mundo, a chegada daquele prometido ao mundo. Então tem coisas que aparentemente parecem tão simples, mas à medida que nós entramos um pouco mais profundo no texto, esse entendimento ele se torna mais amplo e passa a ter um valor e um ímpeto muito mais significativo. Eu separei nesse texto aqui alguns tópicos e eles não são difíceis. Afinal de contas, não precisa muito esforço para vocês e eu separarmos esses tópicos. Eles estão baseados na orientação, na instrução que Jesus deu. A primeira instrução que Jesus deu: orem ao dono da seara. Bom, lembrando que ele falou que o reino havia sido, anuncie que o reino chegou. O que é uma seara? O dono da seara é um campo, é um lugar onde se plantava. Então ele usa uma figura de linguagem para instruir aqueles homens. Eles não iriam para nenhum campo, eles não iriam para nenhuma plantação, eles não estavam indo para nenhuma fazenda. A figura de linguagem é: vocês estão sendo enviados a essas vilas, a essas cidades. E quando vocês chegarem nessas vilas e cidades, vocês encontrarão pessoas. E muitas dessas pessoas já estão prontas. O coração dessas pessoas já está pronto para aceitar, porém eles não sabem ainda, porque ainda não foi anunciado o reino. Mas quando vocês chegarem naquele lugar, esses campos estão brancos para a ceifa, ou seja, as pessoas estão aptas a ouvir, e muitas dessas pessoas vão crer. E a oração é: ore ao dono da seara para que prepare mais ceifeiros, para que ele envie mais pessoas preparadas, para que ele envie pessoas com coração voluntarioso, para que ele levante pessoas que tenham o desprendimento de fazer a obra de Deus em todos e quaisquer lugares.
E para isso, a orientação é: peça a Deus. Clame ao Deus Todo-Poderoso, que tem poder de operar e poder de enviar. Isso faz toda a diferença. A primeira instrução é: sem a oração, o trabalho não frutifica. Sem o empenho na oração, o trabalho não adianta, não acontece. Antes de eu vir para Poções, o Senhor havia tocado no meu coração, havia me feito mudar muita coisa na minha vida. Mudei algumas coisas na minha vida profissional, na família também tivemos de fazer opções, tivemos de tomar decisões, eu e a minha esposa. Mas antes de qualquer uma dessas decisões, eu entrei num processo de oração, juntamente com meu amigo o pastor Eliseu. Algum de vocês conhece o pastor Eliseu? Ele esteve aqui com o pastor Luiz Carlos. Então, quem conheceu o pastor Luiz Carlos provavelmente conheceu o pastor Eliseu. O pastor Eliseu está em Santa Catarina. Ele foi para Santa Catarina um ano antes de eu vir para cá. Eu e ele estávamos num processo. Ele também havia deixado o seu emprego. A sua esposa, a pastora Tida, tem 2 empregos, era funcionária pública e trabalhava no Poupa Tempo em São Paulo. E ela e eles têm 3 filhos, 4 filhos. Uma filha ficou em São Paulo, a filha mais velha, e ficou solteira. E eles foram para Santa Catarina com os 3 filhos mais novos. Então tiveram também de deixar uma filha em São Paulo. Mas o que eu quero trazer para vocês é que durante 2 anos, eu e esse meu amigo o pastor Eliseu, nós orávamos manhã, tarde e noite. Orávamos pelo processo de Deus na nossa vida. Orávamos para que o Senhor confirmasse a nossa ida para o campo. Orávamos para que o Senhor preparasse o lugar, preparasse todas as condições e primeiro trabalhasse na nossa família. Então, antes de qualquer trabalho, antes de qualquer ida para o campo ou de fazer qualquer coisa, a primeira orientação do próprio Jesus é a oração. E que tipo de oração? Não é uma oração qualquer, é uma oração direcionada, é uma oração focada, é uma oração que tem princípio, é uma oração que você espera uma resposta. Não é uma oração genérica: Senhor, abençoe, Senhor, não é: Senhor, eu preciso de uma resposta. O Senhor pode me dar essa resposta nessa área. E isso, amados irmãos, nós fizemos, e o Senhor me deu resposta. Eu havia pedido ao Senhor que usasse certas pessoas que eu na oração determinei. Falei: Senhor, fala com a irmã fulana de tal, e essa irmã veio me procurar, eu preciso dessa confirmação. E o Senhor usou essa irmã que eu havia pedido, e ela veio falar comigo e confirmou aquilo que estava no meu coração. O Senhor é um Deus vivo, um Deus poderoso. Não é um Deus de história, não é um Deus fictício, não é um Deus inventado. Ele é o Deus que existe. É um Deus que determina as coisas. Mas antes de qualquer coisa, mesmo que Ele saiba que o campo precisa de obreiros, mesmo que Ele saiba que você e eu precisamos de alguma bênção, o que o Senhor Jesus orienta é para que nós entremos na presença desse Deus em oração. Há necessidade de você descer e buscar a esse Deus, mesmo que Ele saiba, porque Ele sabe de tudo. Mas quando eu e você entramos no processo de oração, nós direcionamos a nossa fé para esse Deus, nós direcionamos tudo para esse Deus. Isso faz parte da natureza dele, exercer o seu poder e exercer a sua natureza. Deus é bom e a sua natureza é perfeita, e Jesus instrui para aqueles homens: ore ao dono da seara para que envie mais ceifeiros. Amém. E é assim que funciona. Se você ainda não teve resposta da sua oração, clame mais ainda. Se você busca algo muito grande, busque a presença do Senhor, se empenhe nisto. Eu acabei de falar agora que eu orei 2 anos seguidos, e existem situações que as pessoas têm que orar por mais tempo. Essa semana eu estava ouvindo uma pregação do pastor Luciano Subirá, e ele estava contando que durante 18 anos ele orou pedindo que Deus
proporcionasse para ele uma viagem para Israel. Ele falou: Senhor, eu quero que o Senhor proporcione tudo. E ele disse que houve situações que ele tinha condições, mas ele esperou até que Deus confirmasse. E ele falou: orei por 18 anos, até que Deus permitiu que ele fosse a Israel. Parece tão simples, né? Mas o desejo do coração vai bater de conformidade com o que Deus quer. Por isso que quando eu apresento diante de Deus e espero a resposta de Deus, eu vou ter certeza daquilo que Deus quer para a minha vida ou para quem eu estou pedindo. E é por isso que a oração ela é direcional. O foco é buscar no Senhor a resposta. O segundo tópico que está nesse texto é: vocês estão, ou seja, Jesus disse: eu vos envio, eu vos estou enviando como ovelhas, como cordeiros para o meio de lobos. Olha que situação. Afinal de contas, quem é de nós que gostaria de estar sendo enviado para um lugar que você sabe que vai encontrar afronta, que vai encontrar desafios, que vai encontrar pessoas que vão estar com o coração endurecido, que vão olhar talvez para você e balançar a cabeça, falar: não, você não aceito nada vindo do seu lado, da sua pessoa. Eu hoje pela manhã estava conversando com meu amigo pastor Eliseu, conversando com ele e ele me contando algo a respeito do Sul. Ele, assim como eu, nós vivemos a vida inteira em São Paulo, nascemos e crescemos, e nossa vida espiritual foi toda em São Paulo. E por conta disso, o ritmo da cidade grande é diferente do ritmo de uma cidade pequena. E nós estávamos habituados com muita coisa, realizando aos domingos. Aos domingos nós tínhamos muita atividade, tanto eu quanto ele. Durante muitos anos nós trabalhamos juntos na área de evangelismo e missões. Tanto ele quanto eu, nós éramos responsáveis por essa área. E eu ainda tinha a responsabilidade do Instituto Bíblico. E o pastor Eliseu era responsável pelos diáconos. Então ele tinha reunião com os diáconos, oração com os diáconos e um monte de situações em que ele estava trabalhando. E quando eu falei com ele hoje, ele falou comigo a respeito da dificuldade que ele encontrou quando chegou em Santa Catarina. Nós temos uma congregação em Tubarão, uma cidade em Santa Catarina. Nessa congregação, quando o pastor chegou, a congregação estava sem um pastor. O pastor havia entregue a igreja e por conta disso a igreja estava esvaziada. E quando o pastor chega numa igreja grande, muito maior do que essa aqui, o dobro do tamanho desta, você imagina, a nossa igreja, quando nós temos poucas pessoas, a impressão é que tem mais bancos do que pessoas. Então você imagina uma igreja com o dobro desse tamanho, com menos. Então a impressão e a sensação era muito ruim. E algo aconteceu quando ele chegou lá, que ele começou a falar a respeito de cooperação financeira na igreja, explicando para a igreja a importância de ser dizimistas. Por incrível que pareça, o grupo de louvor da igreja deixou de louvar os músicos, porque o pastor estava falando de ofertas e dízimos e o pessoal não concordava em dizimar na igreja. E aí o pastor disse: já que vocês também não dizimam, vocês também não vão mais cantar. E até hoje esse povo não está cantando, são 8 anos, eles preferiram não cantar do que dizimar na igreja. Isso já foi um primeiro baque para o pastor. E outra foi a dificuldade que ele encontrou com as pessoas. No sul, as pessoas são mais frias na questão de relacionamento do que é aqui no Nordeste. Fora isso, eles também têm dificuldade, quando chega em culto de oração, não aparece ninguém. Escola bíblica, o povo também não vai. E a dificuldade foi muito grande. Então, entendendo tudo isso, e antes dele saber disso tudo, Deus havia preparado o coração desse pastor e a vida dele, porque ele estava preparado para encontrar as dificuldades, porque o Senhor havia dado a ele condições. Ele foi enviado, irmãos, como cordeiro para o meio de lobos. E o lobo não era o mundo, o lobo era a própria igreja.
Então, às vezes, você e eu podemos imaginar, o Senhor está falando que vai enviar para o meio de lobos, e aí você pode imaginar que isso é o mundo, né? Mas não, o lobo estava dentro da igreja. Por quê? Porque não aceitaram a orientação do pastor, foram contrários à fala do pastor, preferiram abrir mão daquilo que faziam para não aceitar a orientação pastoral. E o que é isso, irmãos? É a ovelha, por acaso? Não, a ovelha não se comporta assim. O povo de Deus deve ouvir a voz do seu líder e entender que aquilo que está sendo ensinado é para o bem, não é para o mal. Mas ele enfrentou e ainda continua enfrentando no meio evangélico os lobos que estão, infelizmente, onde não deveriam estar. O terceiro tópico, esse é mais complicado ainda. Jesus disse aos discípulos: eu vos envio e vocês não devem levar dinheiro, vocês não devem levar a sua bolsa de dinheiro, vocês não devem levar mudas de roupa, vocês não devem levar mais um par de sandália, vocês vão com a roupa do corpo, e aonde vocês estiverem, vocês vão comer, vocês vão beber, e na casa que te receberem, vocês vão ficar lá. A coisa apertou, né, irmãos? Olha, ser enviado por Deus já é complicado, e ainda ser enviado por Deus para um lugar sem dinheiro, sem renda, sem nada, a coisa é muito complicada. Mas lembre-se, eles estavam sendo coordenados e orientados para passar por um processo. O Senhor não nos enviou para castigá-los, o Senhor nos enviou para eles anunciarem, para eles terem experiência de campo. Experiência, irmão, nós só temos na real. Quando é que a gente vai conhecer alguém ou alguma coisa? Quando você estiver naquela função. A minha vida profissional foi nos hospitais. Quando eu era estudante, eu imaginava uma coisa. Mas quando eu me tornei profissional e fui viver, passar, alguns dos meus plantões eram 24 horas dentro de um hospital, isso muda completamente. Você está ali o tempo integral no hospital, recebendo acidentados, baleados, esfaqueados. Eu tinha que lidar com pacientes politraumatizados, pacientes com várias fraturas. E nessas circunstâncias, você não tem um professor, não tem ninguém ali, é você que tem que agir, que tem que tomar as decisões. Então isso foge daquilo que você aprende. Você vai ter que lidar com as situações. E aqueles homens estavam ali para lidar com qual situação? Depender totalmente de Deus. Aí é uma área bem complicada para todos nós. Nós gostamos de falar, de orar e pedir as coisas para o Senhor, mas quando o Senhor demora para responder, nós ficamos angustiados. Quando nós estamos em dificuldade financeira, nós ficamos angustiados. Houve um tempo na minha vida em que eu fiquei com um único emprego, e o emprego que eu ganhava menos. A minha renda caiu muito e foi bem difícil. Foi difícil para mim, para minha família. Foi um período complicado. Eu não tinha expectativa, não tinha esperança de conseguir um novo emprego. Orava, pedia ao Senhor que mudasse a minha história, e o sobrenatural aconteceu. O Senhor abriu uma porta de emprego onde eu não esperava, para ganhar 3 vezes mais do que quanto eu ganhava. Quando tudo parecia impossível, mas eu entrei na presença de Deus em oração, busquei a face do Senhor, e o Senhor me respondeu com sobrenatural. Isso aumentou a minha fé, aumentou muitíssimo a minha fé. E por isso que eu posso falar dessas coisas para vocês, porque o Senhor me provou, não só nessa, mas em várias situações. E à medida que nós somos provados, nós somos alicerçados, somos solidificados e podemos seguir avante, sabendo que o Senhor é o Deus que é mantenedor, é um Deus que levanta subsídios, é o Deus que levanta sustento, é o Deus que envia com garantias de que Ele está conosco todos os dias. Creia nisto, creia na providência do Senhor. Seja firme e convicto, porque o Senhor, Ele prova, Ele atua nas nossas vidas. O quarto tópico: aonde forem, levem a paz. Vocês digam: a paz seja convosco.
Se naquela casa tiver paz, eles vão responder para você e você vai entrar. Mas se não responderem, você vai embora. Saia dali. Parece outra coisa simples, mas também não é. Para a cultura daquele tempo, Shalom, que é a paz. Shalom, Shalom. Shalom Adonai. A resposta ao Shalom é um outro Shalom. Se naquela casa não houver Shalom, é para que o discípulo não entrasse ali. Não entrasse. Nessa casa não tem paz, não recebem a tua paz, então vai embora. Vai embora. O que nós podemos tirar isso para a nossa vida, para a nossa atuação? Nós atuamos e continuamos atuando, fazendo aquilo para o qual o Senhor nos chamou. E aonde quer que nós temos levado a palavra de Deus, onde as pessoas têm aberto a porta, onde nós encontramos pessoas que recebem a nossa palavra, onde as pessoas recebem a nossa instrução, nós temos paz, e ali nós continuamos ensinando, continuamos pregando, continuamos falando. Mas no lugar onde você é bloqueado, onde as pessoas não querem você ali, onde as pessoas rejeitam a tua orientação, onde as pessoas não querem a tua presença, nós não temos que insistir. É disso que o texto está falando. Aonde você chegar e você for recebido, ali há paz, ali você fique, ali você impetre, ali você ensine, ali você coordene. Deveria ser o contrário, né? No lugar onde você não for recebido, insista até te receber, mas não é isso a orientação de Jesus. A orientação é para aonde não tiver a paz e não receber a tua paz, você também não fique ali. Nós entendemos esse propósito de Deus. Jesus permitiu, além disso, o Senhor Jesus permitiu a eles que eles curassem enfermos. Jesus deu sobre eles poder para curar enfermos, poder para ressuscitar os mortos, poder para expulsar os espíritos imundos, para que além de todo esse processo, eles ainda tivessem um contato com o sobrenatural de Deus, para que a fé estivesse bem alicerçada. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. O Senhor impetra sobre a nossa vida e sobre o nosso ministério esse poder, o poder que vem dele, o poder para resgatar as almas, o poder para trazer a cura, o poder para trazer libertação. A igreja que ora, a igreja que busca, a igreja que crê, vai ver as maravilhas e as operações gloriosas. Por quê? Porque o Senhor opera no lugar onde existe fé. No lugar onde não tem fé, nada acontece. As coisas maravilhosas não ocorrem. Os milagres não acontecem, porque o Senhor opera no lugar onde existem homens e mulheres de fé. E se você veio aqui, como eu sei que você veio essa noite, e você tem um propósito de Deus na tua vida, então hoje é uma noite de vitória. Se você crê, hoje é a noite de você sair daqui com a sua vitória. E o Senhor tem poder para fazer muito mais do que nós imaginamos. Pedimos ou pensamos. Creia nisso. Se apegue na oração. Esse é um fundamento para aqueles que são chamados para a maravilhosa glória do Senhor. Buscar ao Senhor em oração. Saber que o Senhor nos envia, e algumas vezes no meio de lobos. Entender que em algumas situações o dinheiro vai faltar, mas não é porque Deus não é bom, é porque Ele quer tratar conosco, quer tratar com a tua fé. E o Senhor é o Deus que ordena a paz. Aonde quer que nós estejamos, nós temos que ser esse instrumento da paz de Deus. Não podemos ser o contrário, não podemos ser o lobo, não devemos ser aquele que traz perturbação, mas nós somos chamados para trazer a paz. Se nós não somos essa pessoa de paz, nós precisamos ser transformados, para que a paz do Senhor ela venha funcionar, a necessidade que nós entendamos esse propósito de Deus. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Você recebe a palavra do Senhor? Amém. Glória a Deus por isso.